Sejam muito bem-vindos ao Tipo 1 Podcast, o podcast que aborda a qualidade dos produtos de origem vegetal sob o olhar do classificador. E quem é o classificador? O classificador é o profissional habilitado para realizar a avaliação da qualidade dos produtos de origem vegetal, dos seus subprodutos e resíduos de valor econômico. Então é isso. Eu me chamo Eric Brandani, sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado em agronomia, os dois pela Universidade de Brasília. Sou classificador oficial de produtos de origem vegetal, com habilitação para os produtos arroz, amendoim, feijão, milho pipoca, soja e farinha de mandioca. E sou o criador do grupo eBrandani, que tem como missão propagar o conhecimento sobre a classificação vegetal para o maior número de pessoas possível, com base no conhecimento científico e na experiência profissional, da forma mais simples e descontraída possível. E por que eu escolhi o nome Tipo 1 Podcast? Dentro do enquadramento de tipo para os produtos de origem vegetal, o tipo ele se refere à qualidade, e o tipo 1 é o enquadramento de maior qualidade, ou seja, é o enquadramento com o menor percentual de defeitos. Isso para a maioria dos produtos de origem vegetal que possuem padrão. Então a minha intenção com esse podcast é propagar a qualidade, obviamente com um certo percentual de tolerância a defeitos, porque ninguém é perfeito. O tema desse episódio é pós-colheita de grãos, a jornada pela qualidade. E o meu objetivo nele é explorar todas as etapas da cadeia produtiva dos grãos e verificar os potenciais riscos à qualidade dos grãos em cada uma dessas etapas. E fica ligado que vai ter episódio novo toda semana, com convidados muito especiais. Então se inscreve no canal, segue nas plataformas de streaming e vamos nessa! Para me ajudar nessa jornada pela qualidade, eu decidi convidar uma pessoa muito especial para mim, é um amigo que tem seguido aí na caminhada tanto acadêmica quanto profissional e tem me ajudado muito. E ele é o Wallace Felipe. Seja muito bem-vindo, Wallace Felipe. E aí, Eric, beleza? Beleza. Então, gente, o Wallace ele é engenheiro agrônomo, ele possui mestrado e doutorado na área de qualidade pós-colheita de produtos de origem vegetal. Ele é classificador oficial de produtos de origem vegetal, também habilitado para arroz e feijão. Ele também faz parte do grupo eBrandani e a nossa missão é propagar o conhecimento sobre a classificação vegetal. Wallace, conta um pouquinho para a gente da sua jornada acadêmica até os dias atuais, que você costuma trabalhar. A sua vida acadêmica foi muito ativa até agora, né? Isso. Você já emendou a graduação para o mestrado, depois para o doutorado. Então, Eric, eu fiz a graduação na Universidade de Brasília, a gente fez junto, né? Formou lá no ano de 2015. Exatamente. E aí eu entrei no mestrado no mesmo ano, a gente formou, entrou junto também. Você trabalhando com a qualidade de semente, né? Semente de soja, para avaliação de imagens. E eu trabalhei na pós-colheita de produtos de origem vegetal, especificamente com morango. E aí teve um aspecto interessante do meu mestrado e doutorado, foi trabalhar com um produto muito utilizado na pós-colheita, que é o ozônio. Eu vi aqui que você trabalhou também com amendoim, eu vi alguns artigos que você já publicou. Amendoim, castanha do Brasil, milho, todos esses mexendo com ozônio? Boa parte deles sim. Trabalhei também com a parte de avaliação de silagem. Como eu trabalhei em laboratório de análise de qualidade, foram 2 laboratórios principais. O laboratório de análise físico-química, né, de tecnologia de alimentos, e o laboratório de microbiologia. Explica o que é feito em cada um desses laboratórios. Análise físico-química, dá um exemplo de análises físico-químicas. Um exemplo clássico assim, que a gente pode fazer nesses laboratórios para avaliação da qualidade físico-química de um alimento seria a sua composição, né, do que ele é, as suas principais composições, que seria lipídios, proteínas, fazer esse tipo de análise. E aí a parte de microbiologia, o controle desses possíveis patógenos, a gente pode falar dessa forma ou não? É mais fácil a gente começar assim, primeiro falando meu principal objetivo, que foi trabalhar com ozônio, para contextualizar, né, o que seria o ozônio. Tem muita gente que está no agro, mas que já ouviu falar sobre a ozonização, mas não tem um conhecimento profundo do que seria a utilização do ozônio para essa parte, né, para avaliação pós-colheita. E está muito em voga também o pessoal comentar a parte de ozonização na área de medicina, na veterinária também utilizam muito.
Então ele tem uma utilização bem ampla, né? Digamos assim. Certo. Então, primeiro, o que é o ozônio? O ozônio, ele é um oxigênio, um tipo de oxigênio, né? Chamado oxigênio triatômico. Então, a formação dele é bem simples. Você tem um equipamento, você liga ele na tomada, só precisa de energia. E aí é um equipamento que ele vai utilizar energia elétrica para quebrar a molécula de O2, né? De oxigênio, e formar o O3. Então, ele é um gás, ele é altamente oxidativo. E esse alto potencial oxidativo do ozônio, ele pode atuar nos produtos de origem vegetal para essa questão da qualidade. Como? Ele pode atuar sobre micro-organismos, e atuando sobre micro-organismos, ele pode deixar um alimento, digamos assim, mais seguro. Essa questão de oxidar, no caso, seria como se fosse danificar a estrutura celular desses micro-organismos. Exatamente. Por meio da oxidação, né, por meio do oxigênio. Aí, de certa forma, esse dano causado a eles ou controlaria ou até mesmo exterminaria eles, a presença deles no produto. Exato. Igual assim, o meu foco no mestrado foi os micro-organismos, no caso do morango, né, na pós-colheita de morango. Só que assim, como ele é um gás altamente oxidativo, do ponto de vista industrial, ele só não é mais oxidativo do que o flúor. Só que aí o ozônio tem uma vantagem que é bem interessante para o agro. Por quê? Na utilização do ozônio desses produtos de origem vegetal, ele não vai deixar resíduos. Porque como ele é o oxigênio modificado, é o O3, o tempo de meia-vida dele é aproximadamente 20 minutos na temperatura ambiente, a 25 graus. Na temperatura ambiente, depois de uns 20 minutos, ele vai ser quebrado no próprio oxigênio. O que acontece em altas concentrações é que ele pode afetar a qualidade do produto, entendeu? Aí nesse aspecto eu trabalhei também avaliando a qualidade. Entendi. Então, além dele afetar o próprio micro-organismo que está ali, no caso um fungo, uma bactéria, ele também, por conta desse poder oxidativo, pode afetar a própria qualidade do grão. Exatamente. Né? Ele pode... Então, assim, por mais que ele mate o rato, ele queima a casa. Exatamente. Então, alguma coisa nesse sentido. Na pesquisa, a gente avalia basicamente isso. São tempos, né, binômios, concentração de ozônio e tempo, em que você vai conseguir controlar micro-organismos, além disso... Sem afetar a qualidade. Além disso, o ozônio também ele pode atuar sobre pragas, né? Principalmente em grãos. Insetos, pragas e doenças, então. Pragas, pragas no caso, seriam carunchos, né? Pragas de grãos armazenados. Exato. Doenças, no caso, seriam as bactérias e fungos que causam... Que é o que a gente vai comentar mais pra frente também, que tem uma influência muito grande, né? Na pós-colheita, principalmente no Brasil. Então, outra coisa, em relação à ozonização, ele pode atuar também no controle de macromoléculas, como residual de agrotóxico, ele pode degradar. Olha, isso é interessante. E aflotoxinas, que foi um tema do meu doutorado. Aflotoxinas em castanha do Brasil. E algumas outras nozes, né? No caso, ele pode atuar também, não só nas pragas e doenças em micro-organismos, mas também resíduos de agrotóxicos que possam existir nessa massa de grãos, oxidando essas moléculas de agrotóxico, e também no caso das aflatoxinas, que são toxinas produzidas pelo metabolismo dos fungos. Exatamente. E essas toxinas, na verdade, são cancerígenas, né? São o que a gente chama de carcinogênicas, né? Pode provocar câncer em animais e humanos, né? Consequentemente. Direto você acompanha aí, tem muito problema, principalmente no armazenamento, né? Dessas nozes, do amendoim, que vem diretamente do solo. Então, o amendoim é o preferido dos fungos. Exato, porque são metabólitos produzidos por fungos que são encontrados principalmente no solo. E aí, por exemplo, o caso da castanha. A castanha do Brasil, ela é totalmente colheita extrativista. É uma colheita feita diretamente do solo, né? Região amazônica. Então, a produção de fungos é constante ali. E o amendoim, querendo ou não, ele é uma planta, como posso dizer, ela é... subterrânea, né? Ela é dentro do solo. Isso, exatamente. A produção do grão de amendoim é subterrânea, e aí por isso que ele é direto com o solo, né? Por isso que ele é um dos principais problemas hoje no Brasil para a questão da produção de aflotoxinas, é o amendoim. Né? Você tem esse problema gravíssimo. E o ozônio ele vem também como uma alternativa para isso. Tá aí entre as alternativas, digamos assim, sustentáveis dentro do agro. O padrão oficial de classificação do amendoim, ele é muito rigoroso com essa questão das aflotoxinas. Com certeza. Inclusive, é uma análise obrigatória. Alguns produtos, por exemplo, o arroz, o feijão, a análise química ela é facultativa. Em casos onde
existam indícios de, por exemplo, odor estranho ao produto, algo nesse sentido. Agora, a classificação do amendoim, a análise de aflatoxinas é obrigatória. Já rolou alguns problemas de aflatoxina em arroz. Eu estava vendo um trabalho hoje, que eu estou escrevendo um artigo, e aí achei alguns resultados de muitos trabalhos mostrando um percentual até elevado em produção de arroz, principalmente na África e na Malásia. Então, vamos dar início ao nosso tema desse episódio. E como eu tinha falado, Wallace, a gente vai percorrer aí todas as etapas da cadeia produtiva. Eu vou estar te guiando e eu peço sua ajuda para me ajudar a entender dentro de cada uma dessas etapas, onde a gente consegue observar possibilidade de incidência de defeitos ou por conta de algum manejo inadequado, faz com que apareça um percentual maior de defeitos, sempre, obviamente, com o olhar do classificador oficial. E aí eu queria te perguntar, ao seu ver, aonde começa a cadeia de produção dos grãos? Então, Eric, ela começa na escolha da semente, né? Uma semente de qualidade. Perfeito. Uma semente que você tem aquela rastreabilidade, né? De saber onde ela foi produzida. E a semente, ela começa também no melhoramento genético, né? Então, a qualidade, ela começa desde o melhoramento e vai até o consumidor final, essa manutenção da qualidade. Então, é porque o pessoal costuma pensar, o início da cadeia de produção é no plantio, né? No caso, na produção de grãos. Mas eu concordo com você de que a qualidade, ela vem muito antes, né? Porque existe a qualidade genética, a qualidade da planta que originou esses grãos. Exatamente. Então, e aí a gente entra em uma outra questão. Qual a diferença entre sementes e grãos? A gente está falando aí sobre esse contexto do melhoramento genético, né, que no caso, a gente fala melhoramento genético, mas são instituições de pesquisa e desenvolvimento de novas variedades, e aí elas utilizam, né, de técnicas, costumam ser a partir de cruzamento para obtenção de plantas com características agronômicas favoráveis. A minha intenção, e às vezes as pessoas confundem, é entender a diferença entre sementes e grãos. Você consegue explicar isso para assim, gente? Do ponto de vista morfológico é a mesma coisa. Vai depender de qual finalidade você vai dar. Se for para consumo é grão. Se for para semear, plantar, seria semente. Mas aí você tem casos particulares que você tem uma diferença. Por exemplo, o caso do milho. Tem híbridos, outras maneiras de conduzir no campo, a maneira de armazenar, a forma de avaliar essa qualidade na pós-colheita é diferente de um grão, né? Sim, entendi. A produção da semente, ela engloba um nível de tecnologia e de certa forma, até um rigor com relação aos aspectos fisiológicos, que é principalmente germinação e vigor. A semente, é que nem você falou agora, o uso proposto dela é produzir os grãos. Então, você precisa que ela esteja viva, que ela esteja viável, que ela esteja germinando, e não só germinando, gerando uma planta vigorosa. O exemplo que eu quero dar aqui é o seguinte, por exemplo, eu estou produzindo soja, lá num campo de semente mesmo, com todo o rigor, com todo o cuidado. Eu vou conduzindo essa lavoura e eu posso realizar alguns testes. Um deles é o hipoclorito de sódio. E ele é utilizado para verificar percentual de fissuras e de dano mecânico no tegumento, né, na película que envolve a semente. Por exemplo, quando você está ali fazendo uma amostragem, um teste ainda no campo, para verificar se essa semente realmente foi conduzida da forma certa, e você percebe que existe um percentual alto de fissuras, né, de danos mecânicos no grão. Isso pode ocorrer também na colheita, no grão não, na semente, né? Você muitas vezes pode verificar que esse dano pode inviabilizar até mesmo a germinação, dependendo do local desse dano. Você vai inviabilizar a germinação. Você vai ter que destinar essa semente, que muito provavelmente não vai ter um percentual de germinação alto, né, esse lote de sementes. E aí o que você vai fazer com ele? Você vai destinar ele para... essa semente, de certa forma, vai virar grão, que ela não vai ser mais destinada para o uso proposto da própria semente, que seria gerar novas plantas, e aí vai ser utilizada, né, para, por exemplo, no caso da soja, para processamento, para obtenção de óleo, né, ou então para consumo direto humano. E aí vai passar por todos os outros processos. Exatamente. Então, realmente, a diferença real está... obviamente, no uso proposto, porque morfologicamente, se você botar um feijão numa mão e outro na outra e falar esse aqui é semente, esse é grão, não vai ter diferença. Não vai ter diferença nenhuma estética, né, visual. Mas
obviamente, a produção, o critério de produção, ele... Não é nem critério, né? Porque o critério de produção dos grãos também é rígido. Isso. Porém, o uso é diferente. Uhum. Até o armazenamento também da semente, você tem que estar o tempo todo preocupado, principalmente com o vigor, né, da semente. Então você tem uma preocupação muito maior na hora de armazenar uma semente do que armazenar um grão, né? Uhum, porque você precisa que ele esteja vivo, né? Exatamente, é um ser vivo. Você está cuidando de um ser vivo. Outra coisa é o processo de respiração, né, da semente. Exatamente. Porque isso vai influenciar no consumo da energia, né, das reservas energéticas da semente que ela vai utilizar para fazer a germinação inicial. Exatamente. E essa germinação inicial é importantíssima. Mas vamos parar de falar de semente e vamos começar a falar de grão. E é justamente por que eu estou falando. Por que a gente começou a falar sobre sementes e grãos? Porque é no campo, ou seja, lá na hora da produção, na escolha de uma semente e na condução dessa lavoura que se obtém a qualidade. Todos os processos pós-colheita, eles têm o propósito apenas de fazer a manutenção dessa qualidade, ou seja, manter essa qualidade. No ponto de vista de qualidade fisiológica, a obtenção da qualidade máxima é no ponto de maturação fisiológica, que é o ponto de colheita da semente ou do grão. Exatamente. Que é quando você tem o máximo de matéria seca, o maior vigor, o maior percentual de germinação, o maior teor de água. Tendo em vista que a gente, na verdade, vai falar sobre pós-colheita, mas é impossível falar de qualidade sem explicar os motivos, né, aonde se obtém essa qualidade, que é no campo. Então, fatores que podem afetar a qualidade dos grãos no campo. Bom, no campo, quais fatores a gente pode pensar aí que vão ter influência direta na qualidade do grão que vai ser produzido? Obviamente, as condições do solo, né, o uso ou não de adubos e fertilizantes, a necessidade hídrica, a utilização de irrigação, ou então as chuvas, né, tem que estar ali num... Condição de colheita, né? Isso, condição de colheita, isso é muito importante, porque, como a gente estava falando, por mais que a gente tenha que colher no ponto de maturação fisiológica, geralmente a umidade desse produto, desse grão, vai estar alta. Uhum. Então, ou a colheita é feita de uma forma muito precisa, né, com máquinas muito bem reguladas, ou muitas vezes o produtor às vezes até pode esperar. Obviamente isso em casos muito bem pensados, não é algo feito de qualquer jeito. E, obviamente, se as condições de colheita forem desfavoráveis, pode acontecer um problema, tanto no quesito de umidade, né, choveu, aí impossibilitou a colheita, isso aí você vai já atrasar a sua colheita, isso é ruim, porque existe um ponto correto de colheita, se ficar mais, pode estar suscetível à presença de pragas e doenças, ou, por exemplo, o oposto, de alguma forma sua máquina quebrou ou deu um problema lá na colheita e você atrasou e está num período de seca, né, de sol extremo. Essa ação dos intempéries, né, do clima, pode afetar também a qualidade do seu grão. E aí você tem os defeitos que acontecem nesse momento, né, os defeitos do campo. Isso, bem lembrado. É bom a gente pensar, de certa forma, quais defeitos, no olhar do classificador oficial, do classificador em geral, não só o oficial, né? Porque a classificação ela ocorre em diversas etapas. Quais os defeitos podem surgir de origem no campo? No campo você tem o desenvolvimento de vários defeitos. Você pode ter o ataque de pragas e o ataque de doenças, né? E aí você tem também, dependendo, igual você falou, do clima. Se você tiver uma umidade muito alta, você for colher esse grão com umidade alta, trazer fatores para o armazenamento que vai influenciar no aumento desses defeitos, né? Na hora de você colher, na hora de você fazer o beneficiamento, dependendo do produto que você está trabalhando, né? Tem todos esses fatores. Um dos fatores importantes aí, você citou, é a presença de pragas e doenças, que por mais que elas possam não estar presentes ali no estágio, né, desenvolvido, é ali que se traz o inóculo para os armazéns. Então a presença de pragas e doenças é importante e o dano mecânico. O dano mecânico é muito importante, tanto na colheita de um produto muito, muito úmido, quanto no caso dos grãos secos. Né? Se você regular mal a sua colheitadeira, você pode afetar, né, diretamente trincamentos, né, do grão. Isso, o dano mecânico vai vir forte. Então, passando dessa etapa,
muitos iriam direto para a parte do armazenamento, mas eu queria deixar claro que entre cada uma dessas etapas existe a etapa de transporte. E muitas vezes a gente, né, vê aulas, vê materiais que falam muito sobre todas essas etapas de uma forma bem detalhada, mas não dão a ênfase e a importância para a etapa de transporte, tanto entre, por exemplo, o campo e uma unidade de armazenamento, e também dentro das unidades de armazenamento, beneficiamento e processamento, a movimentação dessa massa de grãos entre as máquinas, né, que pode ser feito transporte via a correia transportadora, as esteiras, os elevadores, tudo isso é importante e tem influência direta na qualidade do produto. E aí, falando sobre essa questão do transporte, eu queria meio que passar, de uma certa forma, abordar uma situação no Brasil que é muito, de certa forma, muito contraditória, né? Que tem a ver com a nossa capacidade produtiva e a infraestrutura das estradas. O escoamento dessa produção no Brasil, né? É um país que produz muito, só que a gente não tem infraestrutura para movimentar, né, para transportar esses grãos, por conta da qualidade das estradas, e também a gente não tem aonde deixar esses grãos, porque a nossa capacidade produtiva é maior do que a nossa capacidade de armazenamento. Exatamente. E aí é triste, né? Porque a gente fica feliz com o fato de que o Brasil é um grande produtor mundial, né? A gente é o celeiro do mundo, porém é contraditório, porque não existe infraestrutura, os armazéns estão, de certa forma, até sucateados. Exato. Além de ser insuficiente, né? Os que existem estão sucateados. E o armazenamento que eles fazem também no campo também não tem perdas de qualidade, digamos assim, do produto, né? Aqueles bags, tudinho. Acho que vale a pena até falar sobre os tipos de armazenamento. Isso. Obviamente, a gente está abordando de uma forma bem superficial, falando de uma forma geral, tá, pessoal? Para entrar nos detalhes de cada uma dessas etapas, né, e a nível de complexidade, seria impossível fazer isso agora. Buscar como a qualidade é afetada em cada uma dessas etapas. Mas, em quesito de armazenamento, existe o armazenamento na própria fazenda, ou seja, a pessoa... o produtor colheu o produto e lá na própria fazenda ele já tem uma unidade de armazenamento com limpeza, secagem. E isso é importantíssimo, né? É o cenário ideal para a manutenção da qualidade do produto dele. Por exemplo, uma situação ideal é ele ter essa colheita, fazer a limpeza, a secagem e armazenar na própria fazenda. Com isso, ele vai ter um produto de maior qualidade, um produto limpo, são e seco. Facilidade no transporte, por quê? Porque ele não vai depender da correria, sabe? Ele vai ter um tempo de planejamento, de logística. Tem um fator interessante de que, como ele vai limpar e secar esse produto, ele não vai estar transportando água, muito menos grão com sujidades, né? Não vai estar transportando matérias estranhas, impurezas, junto com a massa de grãos. Com isso, né, ele vai reduzir o custo de frete e ele vai aumentar o ganho por conta dessa manutenção da qualidade. Só que isso é um cenário ideal que não representa a realidade brasileira. A realidade brasileira é a seguinte: a colheita continua farta, né? Uma produção altíssima. E aí, com esses caminhões cheios de grãos, úmidos e sujos, estradas ruins e lotadas, o motorista do caminhão se depara com grandes filas de espera por conta de ter já feito a colheita e ido direto, né, para o transporte. Esses grãos eles não vão estar secos, não vão estar limpos, então essa umidade alta, a temperatura dentro daquela lona, né, dentro da carga, aumenta a respiração do grão ali, vai perder massa. Né? Perde massa. Então você tem a possibilidade de fermentação, que vai ser um defeito, né? Um defeito gravíssimo ali. Perfeito, porque a amostra está suja dentro do caminhão. Então é realmente imenso a perda de qualidade nessa etapa, que é a etapa de transporte. E se a qualidade não foi, digamos assim, bem cuidada lá no campo ainda, esse transporte vai piorar ainda mais, né? Na hora de chegar lá no recebimento, na indústria. E aí muitas vezes o produtor vai ficar perdido, né? Por que o preço da carga dele deu tão baixo, né? Na hora de classificar. E a gente pode entrar na etapa de armazenamento, que a primeira etapa, o primeiro processo é o processo de recebimento da carga. Exatamente. Que é justamente onde vai acontecer a classificação de recebimento. Nós, classificadores, atuamos também nessa área. E essa classificação de recebimento, ela é uma classificação comercial, como você mesmo falou.
é aonde se define o preço que vai ser pago pela carga, né, pelo lote de grãos, e esse preço é definido a partir da qualidade do produto. Se esse motorista, né, esperou ali durante horas nas condições que a gente descreveu, muito provavelmente a qualidade desse produto não vai estar boa. E é engraçado, porque realmente pode acontecer. O produtor colheu, fez a classificação lá no campo, né, avaliou a qualidade do produto dele, depois se depara, né, leva um susto com o desconto que vai ter que dar por conta da qualidade baixa do produto que ele está entregando. Às vezes um alto teor de umidade também, né, por não ter cuidado nessa etapa, ou Perfeito. Muito elevado, ou muito baixo. Quais são os fatores de qualidade que costumam ser avaliados na classificação de recebimento? Basicamente, assim, as duas principais, que é o percentual de umidade, né, como eu tinha falado, e a presença de matérias estranhas e impurezas. E para você, o que seria essa matérias estranhas e impurezas? A principal diferença. Porque tem muita gente que tem essa dúvida também. Bom, é bom explicar a diferença. Muitos dos casos, a gente pese as matérias estranhas e impurezas juntos, existe uma diferença entre elas. Matérias estranhas, como o próprio nome já diz, são matérias estranhas ao produto, ou seja, um torrão, sementes de outras espécies, galhos que não sejam do próprio produto, né? Que vem na colheita ali, fica no meio da massa de grãos. E as impurezas são as partes do próprio produto. Vou citar aqui como exemplo, sei lá, a casca, a vagem do feijão, por exemplo. Isso é uma impureza, isso é do produto feijão. Por isso, uma impureza e não uma matéria estranha. Por exemplo, não sei, um pedaço do caule da planta de arroz que pode ter vindo junto, entendeu? Coisas do próprio produto são impurezas. Coisas estranhas ao produto são matérias estranhas. Eu acho que além disso, além do percentual de umidade e a presença de matérias estranhas e impurezas, também se verifica o percentual de grãos quebrados, que eu acho que isso aí por exemplo, eu que trabalho com arroz, o rendimento do arroz é importantíssimo na precificação desse produto. O que é o rendimento? A renda e o rendimento. A renda, o percentual de grãos inteiros e quebrados após o beneficiamento. No caso, nas unidades de recebimento, tem a maquineta do arroz, e ela é responsável por simular o processo de beneficiamento do arroz, obviamente de uma forma muito simplificada. Ela faz o seguinte, ela retira a casca e as camadas superficiais do grão, que se chamam farelo. O que resultar de grãos após esse processo é a renda, ou seja, os grãos inteiros e quebrados. E aí, após a separação dos grãos inteiros, da renda, se obtém o rendimento, que é simplesmente o percentual de grãos inteiros dessa amostra. Quanto maior o percentual de grãos inteiros da carga, dessa produção do arroz, maior o preço a se pagar, né? Obviamente, se tiver um percentual de rendimento baixo, vai se negociar aí um desconto nesse produto. Então, só para contextualizar, no caso do arroz que você deu o exemplo, o arroz ele vai chegar lá na indústria de beneficiamento, ele vai estar o arroz em casca, né? O caminhão. No caso, agora a gente está falando do armazém, mas também. Aí no caso que você falou, a maquineta, essa maquineta do arroz, ela vai simular o beneficiamento. Perfeito. Né? Que aí você vai fazer uma classificação em cima desse arroz descascado, para avaliar o arroz que está em casca ainda lá no caminhão. É bom deixar isso claro, né? O arroz ele é recebido nas unidades de armazenamento e beneficiamento ainda com casca, né? Que é a forma com que ele é colhido. Muitas pessoas que não são do ramo, às vezes não sabem desse pequeno detalhe. E aí se faz esse procedimento, né, de beneficiamento, de remoção da casca, remoção do farelo, para a obtenção do arroz polido, que é esse arroz branco que a gente costuma consumir. E a classificação é feita em cima disso, em cima desse produto. Geralmente, o que é avaliado na classificação de recebimento do arroz? Percentual de umidade, isso tem influência direta, porque se ele tiver com percentual de umidade alto, vai ter que passar pelo processo de secagem. Isso vai onerar o valor. Então, se a unidade de armazenamento está recebendo esse produto para fazer esse procedimento de limpeza e secagem, é um preço. Se ela já recebe ele seco e limpo, já é outro preço, né? São outras condições, são outros processos. Além dessa percentual de umidade, matérias estranhas e impurezas, depois de você descascar o arroz, você vai avaliar os defeitos dele, então. Isso.
E aí no arroz a gente tem grão ardido, o grão atacado por inseto, no caso picado, o grão manchado, o grão rajado, grãos amarelos, os grãos gessados e verdes. Aí, ó, bom você ter lembrado. No campo, caso o produto não tenha passado pelo processo de maturação fisiológica, ou seja, ele foi colhido sem o desenvolvimento fisiológico completo, pode gerar esse defeito também, que é o defeito xoxo ou imaturo. Isso para diversos produtos, pro milho tem também, pro feijão tem também. Então, mais um defeito aí que vem do campo. O gessado também, ele tem uma influência que é do campo, né? Estresse hídrico, produz esse gessamento, né? O defeito gessado, ele é um defeito multivariável. Ele não existe um fator específico que vai ocasionar esse defeito. Obviamente, no caso de variedades especiais que possuem um teor de amilose baixo, o grão vai ser considerado glutinoso, ceroso, e aí esse produto não tem o defeito gessado. O arroz longo fino, agulhinha, né, que a gente costuma consumir, esse sim, o defeito gessado ele pode vir de estresse hídrico, a questão de temperatura durante o enchimento dos grãos. São diversos fatores que influenciam no aparecimento desse defeito. Sim. Depois da classificação de recebimento, né, lá na unidade de armazenamento, isso também vai acontecer na unidade de beneficiamento e processamento dos produtos de origem vegetal. Mas uma próxima etapa dentro de um armazém seria a limpeza desse produto. E aí eu te pergunto, Wallace, qual é a importância da limpeza? Principalmente antes do processo de secagem na unidade de armazenamento. Um dos fatores que a gente vai avaliar é o percentual de matérias estranhas e impureza, né? Então, dentro do armazém, um dos principais fatores, assim, primeiro, que vai afetar isso, é passar pela limpeza das matérias estranhas e impurezas, que é o quê? Preparar o lote para a secagem correta e segura. A partir dessa limpeza, o senhor que tem uma amostra de grãos mais homogênea. Isso. Você vai remover as sujidades, os torrões, as pedras. Tem uma eficiência maior na secagem. Perfeito. Né? E isso também reduz o risco de incêndio. Isso. Porque lá no processo de aeração, não só na secagem, mas também no processo de aeração dentro do silo, dentro de uma unidade de beneficiamento, se o ar não está passando da forma correta, podem gerar focos, né? Foco de calor. Podem gerar pontos onde a massa não está sendo, a temperatura dessa massa não está sendo regulada e, obviamente, em casos extremos, pode gerar até incêndio. Isso. Então, essa é uma etapa realmente muito sensível na qualidade dos produtos. Por exemplo, quais defeitos podem surgir da etapa de secagem do grão? Aí é importante você, igual a gente estava comentando, avaliar como vai ser o processo da secagem, né? Porque se você chegar a níveis extremos de secar muito o produto, você vai aumentar o percentual de alguns defeitos ali do grão. Ou o contrário, se você não fizer uma secagem eficiente, vão surgir outros defeitos, né, na massa de grãos. Então, para cada produto, você tem a porcentagem, né, o nível de umidade, a porcentagem de umidade ideal para cada um deles, dependendo do produto que você está trabalhando. Você aumenta a suscetibilidade a danos mecânicos. Se secar de menos, vai acontecer aquela questão, né, dele vai estar ali, desenvolvimento vai propiciar condições boas para o aparecimento de fungos, de insetos. E aí vai ter os grãos fermentados, ardidos, né? Os carbonizados, pode influenciar. No caso do tudo carbonizado, isso. aí é no caso de uma secagem intensa mesmo. E muitas vezes o grão, quando ele entra em contato direto com a chapa metálica lá dentro do secador, pode ocasionar isso. Mas, obviamente, se o processo de secagem for conduzido da forma correta, isso não vai acontecer. Então a gente consegue perceber que todas as etapas que a gente falou, na verdade, o risco de influenciar negativamente na qualidade é imenso. Então é isso que a gente falou. A obtenção da qualidade é no campo, e aí os esforços pós-colheita é para manter, né, para conservar a qualidade desse grão. E aí agora dentro do armazenamento em si, né, porque uma unidade de armazenamento, ela, como a gente falou, o grão passa por diversas etapas. O recebimento, aí nesse recebimento se faz essa classificação, né, para avaliar a qualidade do produto que está entrando, e aí isso ajuda no processo de decisão, para onde vai essa carga, se realmente ela vai entrar na unidade ou se a qualidade dela está muito ruim, e aí é melhor nem receber esse produto.
Além disso, depois vem o processo de limpeza dessa massa de grãos. Caso esteja com umidade alta, a gente vai fazer a secagem e após isso tem o próprio armazenamento em si, onde o produto vai descansar, né, vai esperar por questões logísticas, por questões de preço, influências de diversos fatores, para depois ser destinado para a sua etapa final. E aí dentro do armazenamento a gente tem aí um controle das condições necessárias para que o grão mantenha a qualidade. Aí tem a termometria, né, a aeração, a medição, a temperatura, a aeração também, para o controle tanto da umidade quanto da temperatura. Né? E aí, obviamente, a gente volta no fator de que se a limpeza não foi feita da forma correta, a gente volta naquela questão de dificultar a passagem de ar na massa de grãos, e aí pode aumentar também, né, a presença de sujidades, pode aumentar a presença de inóculos, de pragas, de doenças, né, de fungo, e enfim. Tudo isso você vai só deteriorando essa qualidade, aquilo como você falou. Essa etapa do transporte até o beneficiamento e o armazenamento, até chegar no caso, o consumidor, isso é tudo manutenção da qualidade. Você não pode fazer mais nada para melhorar essa qualidade. Você só vai manter aquela qualidade que veio do campo. Né? Isso é importante. E aí, vamos fazer um resumão. Dentro dessa etapa de armazenamento, quais os defeitos que nós classificadores podemos inferir, assim, observar que eles vão aparecer, que eles vão surgir. O transporte até chegar na unidade de armazenamento é um dos fatores que pode aumentar o percentual de defeito, mas não só isso, o transporte dentro da unidade de armazenamento. A queda desses grãos na moega, a passagem deles pelas máquinas de aripeneiras, né, para fazer a limpeza, a passagem dentro do secador, tudo isso envolve dano mecânico, então pode aumentar o percentual de grãos quebrados. A falha na limpeza, né, no processo de limpeza, que aí, por que a gente está falando muito sobre matérias estranhas e impurezas? Porque isso é um dos fatores que enquadram o produto em tipo. Por exemplo, eu recebi um arroz para fazer a classificação oficial, né, que é aquela antes de oferecer esse produto diretamente para alimentação humana. E eu percebo o percentual de matérias estranhas e impurezas, eu vou separar essa quantidade de matérias estranhas e impurezas, isso vai ser pesado, vai ser convertido em percentual presente nessa amostra, e eu vou enquadrar esse produto em tipo. Então, quanto maior o percentual de matérias estranhas e impurezas, pior a qualidade desse produto, de acordo com o padrão de classificação dele. Além disso, que mais? Fazendo a sequência, seria o próximo, os defeitos pela secagem, né? E aquilo que a gente comentou anteriormente. Que aí você tem o risco de ter o defeito quebrado, os ardidos, tudo está influenciado com a umidade, fermentado, e os carbonizados, né? Numa alta secagem, digamos assim, alta temperatura. Esse defeito carbonizado, enegrecido, fala no caso do arroz parbolizado. Isso. O arroz parbolizado, ele passa por um processo de pré-cozimento. É alta pressão, né? Pressão, ele meio que passa numa autoclave, que é uma panela de pressão industrial. E aí, nesse processo, pode gerar esse grão carbonizado. E aí, você citou aí o defeito ardido, o defeito fermentado. Esses defeitos também podem ocorrer por conta da presença de micro-organismos. Sim. Então, aí os defeitos por fermentação, ele vai estar assim, presente, como no caso do defeito dos grãos quebrados, ele está presente basicamente em todo o processo, porque as fontes de inóculo não é somente no campo. O do campo seria um dos principais, mas você tem fontes de inóculo tanto no transporte e dentro da indústria também, porque você tem esporos no ar, contaminação. O próprio produto que foi beneficiado ou armazenado antes, né, se a limpeza do armazém, do silo ou das máquinas de beneficiamento não foi feita da forma correta, pode acontecer essa contaminação cruzada aí. Exatamente. Também, muito bem lembrado. Falamos aí uma série de defeitos, então a gente passa agora para a parte do beneficiamento. Após esse grão ser armazenado, como a gente falou, por questões logísticas, por questões econômicas, esse grão ele fica um tempo no armazenamento, caso necessário, senão ele já vai direto para a unidade de beneficiamento ou até mesmo de processamento. Bom, então entrando aí na parte do beneficiamento, como a própria palavra fala, o beneficiamento consiste num conjunto de operações que visam melhorar
ou aprimorar as características de um lote de grãos ou sementes. De certa forma, a qualidade fisiológica ela não é melhorada, vale a pena deixar isso claro, né? A qualidade fisiológica ela é obtida no campo. Agora, questões de, por exemplo, separação de defeitos, separação por forma, por tamanho, e isso, de certa forma, vai melhorar a homogeneidade da massa de grãos e, com certeza, vai melhorar características desse lote. Isso é o beneficiamento. E aí, o beneficiamento ele também tem uma etapa de limpeza. Muito provavelmente, se você recebe esse grão muito úmido, ele também vai passar pelo processo de secagem. Depende do tamanho da indústria de beneficiamento. Às vezes ela pode até ter uma unidade de armazenamento, ou não, né? Ou ela pode receber esse produto já limpo, já seco, e passar direto para o beneficiamento, né? O produto vai passar por um fluxo de máquinas. Aí a gente tem que falar sobre essas máquinas, porque elas têm que estar devidamente reguladas. A gente volta a falar aí sobre o processo de dano mecânico, né? O contato, a queda desse produto, a passagem por elevadores. Por exemplo, no arroz, como a gente falou ali anteriormente na classificação de recebimento, agora o fluxo de beneficiamento ele realmente vai passar pelo processo do descascador, processo de polimento, de brunição para remoção das camadas superficiais do grão, e tudo isso são processos de alta incidência de danos mecânicos. Então, se essa máquina não estiver muito bem regulada, a qualidade desse produto, que obviamente se reflete no percentual de grãos inteiros, vai por água abaixo. Nesse fluxo de máquinas é onde acontece a separação por forma, por cor, por peso. Nesses produtos geram-se também resíduos e os subprodutos. A classificação oficial acontece no Brasil e ela contempla também resíduos e subprodutos. Ela é a classificação oficial de produtos de origem vegetal, subprodutos e resíduos de valor econômico. Aí eu vou citar o arroz, né? Porque, querendo ou não, quando a gente trabalha com um determinado produto, né, a familiaridade nos tendencia. Um subproduto do arroz seria o farelo do arroz, que é justamente obtido na brunição, no processo de brunição e polimento do grão. O grão integral, ele passa pelo processo de brunição e aí essas camadas superficiais se tornam um farelo. Esse farelo ele pode ser utilizado tanto na alimentação humana quanto animal. Ele tem diversos usos. Além disso, antes disso, na verdade, é gerado um resíduo, que é a casca do arroz, que também tem diversas utilidades. Ele pode ser utilizado até dentro mesmo da indústria de beneficiamento, na parte de secagem para geração de energia. Além disso, pode utilizar como proteção de solo, né, de hortinhas, vários como usos. substrato mesmo de solo, o pessoal acaba utilizando. E ele, por possuir muita sílica, ele também é utilizado, né, em produtos que são à base de sílica. Dentro do processo de beneficiamento, existe a separação e existe a classificação. Aí a gente tem que deixar bem claro, porque existe a classificação no quesito beneficiamento, que aí é você classificar, por exemplo, você separar os grãos mais graúdos dos grãos menores, você separar por tamanho, por cor. Isso tudo faz parte de uma certa classificação. Agora, também existe a classificação oficial, no caso do arroz, por exemplo, que é um produto destinado diretamente à alimentação humana, ele tem obrigatoriamente que passar pela classificação. Existe uma legislação que contempla tudo isso, né? Exatamente. É o que a gente estuda como classificadores oficiais, é o que a gente tem que entender, tem que saber exatamente como funciona. E existem condições, né? Existem situações onde a classificação oficial é obrigatória. Mas ainda falando sobre a questão do beneficiamento dos produtos, cada produto vegetal ele possui etapas específicas. A diferença do beneficiamento de uma soja para o beneficiamento de um arroz é gigantesca, né? O formato do grão é diferente, a soja vem em vagens, o arroz vem numa própria casca dele, né? O milho, por exemplo, que vem em sabugo, e aí você tem que retirar esses grãos do sabugo, retirar a palha. Tudo isso influencia na sequência de máquinas desse processo de beneficiamento. E é justamente nessa etapa do beneficiamento que a qualidade fica evidente, porque a indústria de beneficiamento é a detentora do produto no seu processo final, né? Ela é a responsável por oferecer esse produto no seu formato final. Tanto se for a indústria de processamento, como, por exemplo, a soja tem como produto o óleo de soja. Esse processo de prensagem da soja para obter o óleo gera um subproduto que é o farelo de soja, que é utilizado para alimentação animal. Né? Então a gente já viu aí... Tem alto valor proteico. Perfeito. Como a gente estava falando, é nessa etapa, né, no beneficiamento e no processamento, que a qualidade fica evidente. Eu te pergunto,
já que você, assim como eu, é classificador oficial, quais são as condições onde a classificação oficial é obrigatória? Ela é obrigatória na importação, quando a gente vai receber um produto aqui no Brasil. Esse produto é classificado de acordo com os padrões brasileiros? É isso que eu ia falar. Por exemplo, um arroz, se estiver vindo de algum outro país, ele vai ter que seguir o padrão de classificação do Brasil. Está avaliando a qualidade do Brasil, né? Território nacional. E também a classificação ela é obrigatória na compra e venda do poder público, né? Além dessa situação, né, no caso da alimentação direta, né, quando o produto é oferecido diretamente à alimentação humana, também no caso da importação de produtos de origem vegetal para o Brasil e no caso das compras e vendas do poder público. Isso. Eu estou pensando em fazer um episódio desse podcast falando sobre a diferença entre a classificação oficial e a classificação comercial. Fica ligado. Segue a gente, já dá um joinha se você estiver curtindo esse conteúdo. Vai ter um episódio por semana aí, vai ser muito bom. Vai ter outros convidados também aí, né? Galerinha. Isso. A intenção é chamar a galera boa, galera sabe? Importante. Peso. Exatamente. A gente vai contar aí com o pessoal da Embrapa, pessoal do Ministério da Agricultura, pessoal das empresas credenciadas, né, habilitados para classificação oficial, diversos pesquisadores. A gente vai estar aí buscando chamar uma galera de responsa para contribuir com o nosso conhecimento da classificação oficial. Né? A gente chama pessoal de áreas afins que possam ajudar a gente a entender melhor o que a gente quer, né? Que é classificar da forma certa. E mostrar também a importância da classificação. A gente mesmo, na graduação, a gente viu poucas pessoas, professores, matérias que dessem a importância sobre a classificação. Nem nos cursos de agronomia o pessoal comenta tanto a importância de ter a classificação. Porque a classificação... A gente está aqui falando o tempo todo sobre qualidade, a importância de manter, da manutenção, no beneficiamento. Só que como é que você vai observar essa qualidade? O principal fator é a classificação. Perfeito. O classificador é a pessoa treinada para identificar esses defeitos e realmente ver se a qualidade está sendo mantida ou não, né? Seguindo o padrão do produto, né, que você tá avaliando. Para cada produto você tem um padrão oficial. Bom, e aí, já que você citou isso, aonde a gente pode dizer que a qualidade é realizada durante esse processo, né? A gente já está aqui no fim, né, na expedição dos produtos acabados, no beneficiamento, onde a avaliação da qualidade ocorre, né, durante a etapa da cadeia de produção dos produtos, dos grãos. Então, a avaliação da qualidade, no primeiro momento, ela vai ocorrer no campo. A partir do momento que o produtor faz essa colheita, ele tem interesse de saber como está essa qualidade antes de mandar para a indústria. Até para ele poder cobrar pelo produto dele. Exatamente, já para ter a noção. Né? Depois você tem a classificação de recebimento, que é já essa carga chegando na indústria de beneficiamento. O comprador foi lá no produtor e falou, eu tô querendo esse seu lote aí de grãos. O produtor falou, meu lote de grãos tá com essa qualidade aqui, excelente, eu quero tanto por isso. Ele, não, tudo bem, então manda aqui para a indústria, a gente vai receber. Aí na classificação de recebimento ele realmente vai conferir, né, realizando um procedimento de amostragem correto para ver se a qualidade desse produto realmente está batendo. E aí sim pagar um preço justo. Essa etapa da classificação de recebimento ela é importantíssima. Que é aquilo que a gente estava comentando, né? Que a classificação nada mais é do que observar a realidade. Você não vai puxar nem para o lado do produtor, nem para o lado da indústria, que é do comprador. Então, o classificador ele tem que fazer uma coisa justa. Ou seja, é o próprio princípio da ciência. É você observar a realidade e falar aquilo que você está vendo, sem ser tendencioso. Sem tendências. Exatamente. É como se fosse um árbitro de um jogo. Ele não tem time. Ele está ali para avaliar e para fazer as coisas andarem da forma certa. Na classificação você não tem bandeira, digamos assim. Você não pode pender nem para um lado nem para o outro. Por isso que ela é importante em várias etapas. Sempre vai estar avaliando essa qualidade e a manutenção dessa qualidade. Dentro da etapa de beneficiamento, né, do armazenamento e tudo mais, são feitas coletas de amostras para estar fazendo o controle de qualidade dessa carga, desse produto. Né? Então, a classificação também é realizada nesse momento. E também aí a gente chega também lá no quesito da classificação oficial. Que é a última etapa ali, né, antes de mandar o produto para o consumidor. Por exemplo, o arroz, o feijão, o milho.
o milho pipoca, o amendoim, todos esses têm padrão e a classificação deles é obrigatória por conta de serem produtos destinados diretamente à alimentação humana. E a classificação oficial, ela é, de certa forma, a mais rigorosa, né? No sentido de a mais criteriosa, ela segue o padrão oficial de classificação, que vai definir como você vai fazer a amostragem dessa carga, desse lote. No padrão de cada um dos produtos, se vocês tiverem curiosidade, depois procura, padrão oficial de classificação do milho, da soja, ele vai descrever exatamente quais são os defeitos, né, o conceito de cada um desses defeitos e como identificá-los, né, o procedimento de classificação. A gente está chegando aí para o fim desse episódio. Para isso, eu queria, na verdade, voltar e fazer um resumão de todos os defeitos que a gente encontrou em todas essas etapas. Para a gente fechar aí com chave de ouro esse episódio. Bom, lá no campo, a gente pode encontrar os grãos xoxos, os imaturos, né, que são os fisiologicamente não desenvolvidos. Por conta das condições climáticas, pode gerar também o grão gessado. O grão gessado não existe só no arroz, tem, por exemplo, no milho pipoca. Os picados e manchados é um defeito que também é bem geral, tem em diversos produtos, né, diversos grãos. Os germinados, por exemplo, no feijão, quando você colhe ele, quando está num período de chuva, muito úmido... E é bem comum, ele pode... É um defeito bem comum você encontrar no feijão, é o germinado. E isso é um defeito gravíssimo. Por quê? Porque o produto ele já iniciou o processo de germinação, então ele já está consumindo numa taxa muito alta as reservas, as próprias reservas. E, então, consumir as reservas, você está consumindo... Consumindo o que a gente, na verdade, quer consumir, né? Além disso, o percentual de grãos quebrados, ele pode vir no campo, ele vai vir em quase todos os processos. Por onde esse grão passar, tem que ser feito com maior cuidado e carinho. Sempre que você está manipulando esse grão, um processo que vai manipular tem o risco de ocorrer esse tipo de dano, né? Que é a quebra, que é o dano mecânico. No campo... Aí a gente volta lá na questão do melhoramento genético, e aí eu vou citar o arroz novamente. Existe a questão da mistura varietal. O arroz, ele tem uma variedade especial, que na verdade é uma variedade, pode ser considerada até selvagem, que é o arroz vermelho. O arroz vermelho, ele é considerado uma variedade especial desde que você esteja produzindo ele intencionalmente. Agora, se existe a presença dele no campo de um arroz comum, ele é considerado uma mistura varietal e isso vai resultar no defeito grão vermelho e grão rajado, que é o grão vermelho após o polimento. Então isso é um problema, né? A mistura varietal é um problema. Além da presença de sementes estranhas, né? De sementes de ervas daninhas, que aí vai aumentar o percentual de matérias estranhas dentro desse lote de grãos. E também as impurezas. No caso de uma limpeza mal feita. Aí na etapa do transporte a gente viu aí que a incidência de grãos quebrados pode ser alta, além das condições de transporte, né? Se você não tiver feito a secagem, a limpeza desse produto, pelo menos uma limpeza grossa, né? Só de tirar aquela quantidade de matérias estranhas muito, muito grande, né? Depois da colheita. Isso vai influenciar aí também na presença de inóculos, né, que vai gerar possível contaminação por fungos. Uma colheita também em uma alta umidade vai gerar uma taxa de respiração alta, que pode também afetar a qualidade do produto, pode fermentar. E além igual você falou, dos fermentados, né, geralmente influenciado principalmente por micro-organismos, você tem a presença também de insetos, né, que você tem que estar fazendo a manutenção direto na massa de grãos, né. Pô, foi bom que você lembrou, mas é praga de contaminação cruzada, como é que é? Aquela que pode vir tanto do campo quanto no armazém? Por exemplo, os citófilos a mais? Isso. Uhum. Tanto de armazenamento quanto de campo, né. São pragas que estão nessas duas etapas, né? E aí são pragas realmente difíceis de controlar, porque elas vêm de duas fontes diferentes. Porque às vezes você faz ali na classificação, você não encontrou nada, mas pode ter ovoposição, né, do inseto. E aí na massa de grãos ali no armazenamento é o meio ideal para o inseto se propagar. E isso pode acontecer, foi bom você ter lembrado, a oviposição do inseto, né? Ele coloca os ovinhos dele no grão e se ele não encontra condições favoráveis, ele não vai eclodir e gerar um insetinho mesmo. Ele vai ficar ali como se fosse em stand-by, só esperando a condição adequada. E aí você trata esse produto com maior amor e carinho, o produto já acabado, empacotado direitinho, já fez a classificação oficial, tá tudo ok, e você levou ele para um armazém de um mercado.
Se as condições do armazenamento desse mercado estiverem ruins, esse produto pode, né, as condições podem propiciar o aparecimento de insetos. E aí, às vezes, você vai no mercado e você encontra arroz, feijão com caruncho. É um problema tão sério de armazenamento assim que você encontra até em produtos que utilizam matéria-prima, como o macarrão, por exemplo. Você tem problema também até no macarrão. Classificação do macarrão. Apesar de não ser, porque como é um produto processado, né, o trigo utilizado para fazer o macarrão, ele não passa pela classificação oficial. Obviamente ele passa por uma etapa de avaliação de qualidade, que pode sim ser classificação oficial. Mas, por exemplo, pessoas que importam muitas vezes pedem para ser feita a classificação oficial. Na verdade, muitas vezes não, né? Eles precisam, né, é obrigatório por lei que se faça a classificação oficial. Voltando aí seguindo, na verdade, esse resumão do nosso episódio, na parte de secagem, é um processo com altas temperaturas, ele pode aumentar a incidência de grãos fermentados, de grãos carbonizados. No arroz, obviamente voltando para o arroz, existe o defeito grãos amarelos. E aí esse amarelamento, ele pode acontecer pela reação de Maillard, que é uma reação bioquímica que acontece por conta da presença de açúcares livres, e aí eles, de certa forma, óbvio que de uma forma bem grosseira que eu estou falando aqui, mas eles caramelizam. Eles se ligam a proteínas, por isso que ele fica num aspecto mais escuro, entendeu? Porque o processo de alta temperatura, os açúcares do arroz vai se ligar às proteínas do arroz, que vai fazer aquele processo, que é a reação de Maillard. Por conta dessa reação, o grão fica mais amarelado. Que inclusive é até um problema na classificação, porque traz muito essa subjetividade, né, na hora de classificar. O conceito de grão amarelo do arroz, ele tem um detalhezinho ali no fim do conceito que fala que contrasta com a amostra de trabalho. Ou seja, se o grão tiver amarelo, mas a amostra toda tiver amarelo, ele não vai considerar amarela, ela não vai ser considerado defeito. Agora, se a amostra tiver translúcida, branquinha, e aparecer um grãozinho amarelo ali, aí sim, esse contraste gera, né, o defeito de grão amarelo. O problema é só esse contraste, né? Tem gente que considera e tem outros que não consideram. Isso traz uma dificuldade. E também existe a subjetividade, porque o amarelo, querendo ou não, ele é um nível de fermentação muito leve. Agora, se você aumentar esse nível de fermentação, e isso pode acontecer no processo de secagem, você pode começar a gerar o defeito ardido, que é um processo de fermentação intenso. E aí, qual é a linha, né, o limite entre o defeito grão amarelo e o defeito grão ardido? Aonde passa de amarelo, né, o amarelo intenso, para o ardido leve. Isso. Essa linha ali que também é algo muito difícil, muito subjetivo, que nós classificadores... Mas, obviamente, isso não impede a gente de fazer a classificação. Isso são só detalhes, né, durante o processo, mas a gente... Só detalhes que a gente vai percebendo ao longo dos prática, trabalhos, né, da prática. No armazenamento tem aquela questão da termometria, né, do controle das condições ambientais ali dentro do silo, né? São condições controladas de temperatura e umidade. Então, caso esse armazenamento não seja feito da forma correta, ele pode aumentar o percentual de ardidos, né, o percentual de grãos atacados por insetos, grãos mofados, o próprio grão amarelo, que ele vai surgir mais aí do que na secagem. Na secagem aí seria um processo de fermentação mais intenso. No caso aí do armazenamento seria o grão amarelo também, né? O transporte entre essas etapas também é bom voltar a falar na questão do percentual de grãos quebrados. A incidência de danos mecânicos nesses grãos pode aumentar o percentual de grãos quebrados. Se a secagem também é muito intensa, o percentual de umidade muito baixo, o grão fica mais suscetível a danos mecânicos. No beneficiamento, aí a gente acha quase todos, né? Na verdade, o beneficiamento é onde você observa tudo. Então, aí no beneficiamento, como você comentou, a gente vai encontrar basicamente todos os defeitos, desde dos grãos quebrados, porque você está correndo o risco de causar danos mecânicos, porque você está o tempo todo ali movimentando, digamos assim, né? Passando por esteiras, diversas máquinas, então corre esse risco. Nesse beneficiamento também a gente passa por um processo de limpeza, e se essa limpeza não é bem feita, pode aí continuar tendo um percentual de matérias estranhas e impurezas, os grãos picados e manchados, os amarelados também.
Isso, o picado e manchado viriam, acho que lá do campo, né? A presença de doenças que vão manchar o grão e não só a presença de doenças, mas processos que por onde ele passa que podem ocasionar essa mancha, né? Esse escurecimento do grão. Os grãos picados por insetos, percevejos, os grãos amarelados, como você disse. Lá no campo também tem os grãos xoxos, como a gente já citou, que vai aparecer aí no beneficiamento. Isso. Um outro aspecto interessante do beneficiamento ali para a questão dos defeitos vai depender também muito, logicamente, do produto que você está beneficiando, né? Aí, como você falou no caso do arroz, o que a gente chama de defeito grão marinheiro. O que seria o grão marinheiro? Sim. Aquele grão que não foi descascado, né? Ele está em casca. Sim. Apesar dele ser um grão que você olha ali, tipo, do ponto de vista físico e sanitário, ele não tem defeito nenhum. Só que ele está no local que você não quer, que é numa massa de grãos já descascados, né? Então ele vai aparecer também como um defeito. Ele é justamente fruto de um processo de descascamento mal feito. Exato. Se ele chega, né? Porque o descascamento é o primeiro processo dentro da linha, dentro do fluxo de beneficiamento de um grão de arroz. Se ele consegue chegar até o empacotamento desse produto, é porque o beneficiamento não foi muito criterioso, sabe? Ele passa por exemplo, uma máquina de seleção por cor. Né? E esse é um defeito extremamente visível, além de passar pela máquina marinheira, que é justamente para separar os grãos que já foram descascados dos grãos que ainda não foram. Então, realmente, é um defeito e existe, né? Existe dentro do arroz beneficiado, existe um limite máximo para a presença de grãos marinheiros. Se exceder esse limite, esse grão é desclassificado. Exatamente. O que eu lembrei aqui agora também... Isso, rebeneficiado. E um outro que eu lembrei aqui agora, importante do beneficiamento também, no caso, se você estiver fazendo a classificação de arroz parbolizado, você vai ter que fazer a contagem no caso dos grãos não gelatinizados. Também é um defeito, digamos assim, um defeito de beneficiamento, né? É assunto para um episódio novo. Isso. Né? Para te abordar o processo de parbolização do arroz, a origem. Ó, você tá me dando ideia. A gente pode fazer um programa só do milho, só do arroz, só do feijão, só um de cada produto, né? O material tem muito pra gente trabalhar aí, conversar, trazer pro pessoal, né? Essas informações. Atenção para essas próximas etapas agora é trabalhar principalmente com arroz. Mas, obviamente, nada impede de que no futuro a gente mexa com feijão, com soja, com milho. E, obviamente, galera, vocês ouvindo aí, querendo sugerir, né, se ficou alguma dúvida, quiser dar alguma sugestão de conteúdo, sintam-se à vontade, comentam, compartilham com alguém que você acha que, né, tem interesse nessa área, que é classificador, que acabou de sair aí, ou então que ainda está na faculdade, pensa em mexer com pós-colheita. Que quer aprender mais, né, sobre a classificação. Acredito que esse podcast vai ajudar muito vocês, não só o podcast, como o próprio canal. A gente está aí com um planejamento da produção de conteúdos muito bons, conversar com uma galera boa. A gente quer trazer um vídeo também falando sobre o histórico da classificação, como que foi a evolução do todo esse processo, de como começou a legislação, né? Como que foi formado um padrão oficial de classificação, né? Por que surgiu tudo isso? Quais são as leis que englobam o processo, né, de classificação oficial? Essa diferenciação, como o Eric falou, da classificação oficial para comercial, conteúdo a gente... Vai chamar uma galera muito boa. E então, para a gente finalizar aí as considerações finais desse podcast, acredito que a importância da conservação dos grãos nos processos pós-colheitas é imensa e ela se reflete diretamente na qualidade percebida por quem? Pelos profissionais que avaliam a qualidade, que são os classificadores. Então, é imprescindível que a gente conduza, né, esse produto desde a colheita até o consumo, né, final, conduza ele da melhor forma possível, né, respeitando cada uma das etapas e manejando esse produto da melhor forma. Porque, querendo ou não, o classificador é quem faz o diagnóstico da situação da qualidade desse produto. O classificador é o responsável por observar a realidade, né? Você não consegue ali, por exemplo, em 1 tonelada de grãos, avaliar tudo. O classificador é aquele que consegue retirar amostras para representar aqueles lotes, né, de grãos. Eu estava pensando esses dias... a gente às vezes tá precisando, sei lá, tá precisando verificar o nível de glicose no sangue, fazer análise de sangue, sabe? E aí tem diversos fatores, colesterol, vitaminas, ferro,
nutrientes. Querendo ou não, isso aí é uma avaliação dos fatores importantes da nossa saúde. A mesma coisa com grão, no caso de um classificador. Obviamente, o nível, as áreas não conversam entre si, mas a ideia do classificador é ser a pessoa que vai realizar esse exame e vai diagnosticar. Ele vai olhar para essa carga de grãos, vai retirar amostras e vai fazer uma análise para verificar como que está a situação da qualidade desse produto. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Wallace, muito obrigado pelo auxílio aí nessa jornada pela qualidade. Valeu, tamo aí. Você tá junto comigo aí nessa caminhada. Ele me ajudou aí a abrir esse podcast e iniciar com o pé direito. Nos próximos ele vai estar ajudando de uma forma ou de outra. Voltar nos bastidores, né? Assim. E muito provavelmente eu vou te chamar novamente pra gente fazer, pra gente trocar mais algumas ideias sobre diversos assuntos. Acompanha então aí, galera. Curte aí nas redes sociais, segue a gente aí. Que vai segue aí, @ebrandani no Instagram. E a gente tem canal também no YouTube, e.brandani. E vamos que vamos. Valeu!